Vamos ler a palavra de Deus, a partir do versículo 7, acredito que todos conseguiram abrir. A palavra de Deus diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua face mais uma vez, coloque seu coração diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor nos instrua na Tua palavra, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, quebrando o nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir Tua palavra, compreendê-la e que a Tua palavra transforme nossa vida, Pai, nosso coração, nossos afetos, conforme o Senhor mesmo quer realizar através de Cristo Jesus do Teu Espírito. Pedimos, Senhor, pela família de Marconi, que o Senhor, em nome de Jesus, os abençoe, os fortaleça, que o Senhor os faça seguir cada dia mais firme em fidelidade, no conhecimento do Senhor, da Tua palavra, servindo ao Senhor desse mundo, onde quer que o Senhor nos coloque. Em nome, por amor de Jesus, rogamos assim também por nossas casas, por nossas vidas. O Senhor conhece nossas necessidades, nosso coração e sabe que todos nós somos igualmente necessitados. Por isso, nos mostre isso também. Nos faça enxergarmos o quanto necessitamos de Ti. Em nome, por amor de Jesus. Amém, Deus. Queridos, eu queria meditar com vocês hoje, essa manhã, sobre esse Cristo exaltado que o apóstolo Paulo traz para nós aqui em sua carta aos Efésios. Mas também pensar nessa igreja e essa igreja imperfeita. Uma igreja que tem um Cristo exaltado, mas é uma igreja imperfeita, ao mesmo tempo uma igreja que o Senhor a chama, a convoca e concede os seus dons para que com toda a nossa imperfeição possamos servir a esse Deus. Servir com a graça e a capacidade que Ele mesmo é quem nos dá. Então eu queria começar pensando com você sobre uma pequena diferença entre expectativa e realidade. A gente brinca muitas vezes com relação a isso, a figuras de WhatsApp, com relação à expectativa e realidade. A gente sabe bem como que isso é uma verdade, que as nossas expectativas muitas vezes não correspondem à realidade. Mas eu quero pensar com você que nos nossos dias, quando você conhece uma planta de uma casa, quando um arquiteto constrói uma planta para mostrar para você como deseja que a casa fique, antigamente a gente via ali muitos riscos, traços, e a gente não conseguia visualizar direito. A tecnologia foi avançando e hoje os arquitetos conseguem mostrar para você quase que algo assim, já a imagem da casa pronta
toda realizada ali e cada vez mais isso vai avançando. Daqui a pouco nós vamos conseguir entrar no ambiente da casa e ver ali o holograma da casa e nós vamos transitar. Mas quando eu e você olhamos essa planta, e recentemente nós tivemos essa experiência aqui, nós vimos o salão de culto da igreja, como é que ele ia ficar. E aí tinha planta, mas aí daqui a pouco fizeram aquilo ali numa imagem 3D. Então a gente já viu como é que ficaria realmente o púlpito, a mesa, onde que a cruz ia ficar. A gente viu as cadeiras e de repente a gente percebeu que esse caminho era um caminho difícil demais. Bem, isso aqui é uma coisa à parte, não faz parte da nossa ideia hoje aqui. Mas o fato é que a gente conseguiu ver, vimos como o salão iria de fato ficar em 3D. A gente tem noção de profundidade, de distância, de largura. A gente vê as cadeiras, como que iria ficar. A expectativa, muitas vezes, quando eu e você entramos então em um canteiro de obra, e se você está há mais tempo, você já passou por umas obras que a igreja fez também de reforma no seu espaço. No lugar anterior onde nós estávamos, quando nós chegamos ali, a gente viu o lugar, muitos conseguiam enxergar algo extraordinário que iria ficar. E eu confesso que eu olhei e disse, não, impossível, esse lugar não dá, isso aqui não. Mas como a maioria venceu, então vamos lá, reformamos o lugar. E o lugar ficou fantástico. E a gente chegava no canteiro de obra e o que a gente via dava aquela sensação assim, meu pai, será que isso vai chegar em algum lugar? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai ficar realmente bom? Porque quando você vê o teto tirado, quando você vê parede caindo, quando você vê toda aquela poeira, fiação exposta, a sensação que aquilo dá é de que não era para ser daquele jeito e que você, a não ser algumas pessoas que gostam de obra, que gostam daquela poeira, que gostam daquela bagunça e daquele caos. Normalmente, quando nós olhamos ou chegamos em um lugar como esse, a sensação é extremamente desanimadora. Quando você lembra de qual é a ideia do que quer fazer ali, mas vê o caminho que precisa ser feito, quando as coisas começam a entrar realmente em obra, então a sensação é extremamente desafiadora para o nosso coração. E eu queria pensar que, dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo nos traz aqui, de um Cristo que é exaltado, mas de uma igreja que ainda está nessa construção aqui na terra, muitos de nós temos essa mesma sensação com a igreja. Pouquíssimos são aqueles que gostam de ver os andaimes, as paredes derrubadas, o teto para ser ainda colocado, barulho de quebra-quebra. Poucos gostam de chegar em um ambiente e ver ou ter essa sensação. Mas muitos têm a expectativa do que deveria ser a igreja. Então, normalmente, quando a gente olha para a igreja, a gente vê ou tem a tendência de olhar para a igreja e enxergar a superficialidade, muitas vezes, que as pessoas têm, ou as divisões que existem naquela igreja, naquele lugar. A tendência que temos é talvez até de enxergar as próprias feridas que sim, a igreja em obras terminou causando em muitas pessoas e faz e causa sim. Muitas vezes a tendência que temos em olhar para a igreja é perceber o orgulho religioso que muitas pessoas têm. E aí nós vamos criando ou formando um pensamento que muitas vezes fica questionando se isso de fato é igreja. Igreja é isso. Ou se igreja é isso, eu quero distância.
E, infelizmente, a tendência dos nossos dias é que essa seja a maior parte das escolhas. Normalmente, as pessoas estão olhando para o canteiro de obras e dizendo: não gosto disso, prefiro distância, eu prefiro as coisas como eu imagino que deveria ser, e eu não consigo lidar com isso. Nós estamos vivendo dias que muitas vezes nós estamos sendo influenciados por uma cultura que é uma cultura mais empresarial, mercadológica. E aí, algumas igrejas, entendendo que existe muita superficialidade, existe muitos erros, existem muitas pessoas feridas, pessoas que não querem a igreja por causa do que a própria igreja fez. Então a gente vai tentando fazer ou criar um conceito novo de igreja. Aquela planta original, nós temos vivido dias em que pessoas estão dizendo assim: vamos alterar a planta. Vamos pegar aquilo que é o original e vamos fazer diferente. E o conceito que vai permeando a influência na nossa mente é esse conceito de estratégias, igrejas que têm estratégias melhores de conquistar a pessoa, de abraçar a pessoa, de recepcionar a pessoa, igreja que tem uma visibilidade maior, igreja que tem uma comunicação nas redes sociais melhor. E então a gente começa a dar mais atenção a essas igrejas e achar que essas igrejas que estão alterando mais a sua planta, e não a obra em si, ou a maneira que conduz a obra, essas igrejas é que são igrejas que nós deveríamos buscar. E o perigo é exatamente importar esses modelos, que são modelos estratégicos, modelos empresariais, para a nossa própria vida espiritual. E acreditar que esses modelos empresariais, mercadológicos, são os mesmos modelos pelos quais a minha alma e a sua alma serão conduzidas e tratadas. E aí a gente, mais uma vez, vai se deparando com a realidade cruel de que as nossas expectativas não vão estar condizentes com a realidade. O fato é que pode ser que você ame Jesus, você gosta da ideia de Jesus, você ama a ideia de Jesus, mas talvez você esteja profundamente com dificuldades com igreja. Igreja pode ser algo que você ainda mantém uma certa distância, ou ainda que esteja nela, esteja andando como quem pisa em ovos, como quem está andando em uma areia movediça, porque você não está conseguindo equalizar expectativas com realidade. Aqui, em Efésios capítulo 4, eu acredito que Paulo nos leva um pouco além, um pouco à frente dos andaimes, dos martelos, da colher de pedreiro. Paulo nos conduz um pouco além disso. Primeiro porque ele começa o próprio texto tratando sobre Cristo, não sobre a igreja. Então, observe. Então ele diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E então, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja, Paulo estabelece uma ordem aqui de um Cristo que desceu, venceu, subiu de volta e depois de subir, distribuiu dons aos homens. E aí, então, esse Cristo ainda é aquele que está construindo o seu povo, e o texto desenvolve ainda a respeito disso. O fato é que igreja não é o salvador das pessoas. Igreja não é o caminho, a verdade e a vida. Igreja não é toda a luz e toda a verdade de Deus revelada. Igreja não é a imagem do Deus invisível. Cristo é. E somente Cristo é. E o nosso coração precisa voltar-se novamente para isso. Somente o olhar que eu e você temos deve voltar-se somente para Cristo. A minha expectativa e a minha realidade, ou a realidade que eu conheço, ela só poderá ser
equalizada, só poderá andar em equilíbrio se o meu olho, os seus olhos, os nossos olhos se voltarem de fato para Cristo. E é exatamente por isso que eu e você precisamos, com a base em Cristo, termos a capacidade de compreender aquilo que o texto então continua desenvolvendo, é que Deus tem um propósito para o ministério, ou os ministérios que uma igreja desenvolve. Deus tem um propósito claro e esclarecido em sua palavra sobre esses ministérios. A planta original não pode ser alterada. Cristo tem um papel para cada um dos seus santos, para cada um dos crentes que ele escolheu e salvou em seu próprio sangue. A planta não pode ser alterada. Os propósitos continuam o mesmo. Os papéis que ele deu a cada um de nós continuam os mesmos. Mas também eu e você precisamos compreender, ou olhando para Cristo, conseguir compreender por que é que a igreja ainda é, talvez, das últimas coisas na terra que ainda valham a pena investir. Só a igreja. Observe o versículo 9. Cristo desceu até a nossa miséria. Nós somos realmente miseráveis, mas Cristo veio até a nossa miséria. Então, quando ele diz, ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Paulo interrompe aqui de forma momentânea o pensamento, mostrando como Cristo fez esse caminho para alertar a esses irmãos, alertar a mim e a você que o nosso Senhor, o Cristo exaltado, o Senhor da glória, ele foi exaltado. Sim, ele foi, mas antes de sua exaltação, ele foi humilhado. Ele veio até a nossa miséria. Ele desceu. Porque eu e você precisamos da humilhação de Cristo, da vinda de Cristo, da identificação de Cristo com a minha vida e com a sua vida. É que então ele veio até nós, até a nossa miséria, até a nossa dor. Toda religião, toda ela, funciona de que forma? O homem subindo ou tentando encontrar Deus. O homem fazendo movimento para encontrar Deus. O homem criando mecanismos, e isso se chama religião. Criando mecanismos para se reconectar com Deus, se religar a Deus. O Evangelho nos mostra exatamente como o movimento que Deus faz, o verdadeiro Evangelho, é o movimento contrário. Não somos nós indo até Deus, é Deus vindo até nós. E por isso, Deus desceu até os homens. Veja, o Filho eterno, o Filho de Deus, igual em glória, em poder, aquele que existia desde sempre, desce na nossa história, pisa na poeira onde eu e você pisamos. Ele vem até a nossa dor. Ele conhece sofrimento. Ele conhece as dores que nós conhecemos. O cansaço físico que eu e você conhecemos. O Senhor veio e conheceu. A pobreza e a miséria da alma, o Senhor veio e viveu com estas pessoas que precisavam e que tinham toda a carência. Ele esteve lá com cada uma delas. O mundo quebrado, onde eu e você vivemos, o Senhor conheceu. O Senhor veio e se fez um conosco. João Calvino interpreta exatamente essa descida no seu comentário, tratando ou afirmando que ela é exatamente uma referência à humilhação completa de Cristo, que é a sua encarnação, o seu sofrimento e a sua morte. O que quer dizer subiu, senão que também havia descido? Então, até as regiões inferiores da terra. E é importante entender aqui que as regiões inferiores da terra é uma referência à terra
e não a algo que está abaixo da terra. Certo? Essa terra são as regiões inferiores daquela a qual ele já estava inserido e vivendo desde a eternidade. O rei entrou, o rei visitou o pó. O rei veio até a sua humilhação máxima. O santo visitou, esteve, identificou-se com os pecadores. Cristo conheceu, sim, a nossa dor, e Cristo conhece a própria dor causada por uma religião vazia. Essa que eu e você criamos, fazemos mecanismos em nossa mente e nosso coração. E é importante perceber isso, porque muitas pessoas talvez pensem que o Senhor Jesus não entenderia as frustrações que nós temos com a igreja. Que talvez Jesus esteja em uma realidade tão acima que ele não sabe muito bem as dores e as feridas que determinada igreja, determinada comunidade, a experiência que eu tive com a igreja, ele talvez não entenderia aquilo que de fato eu sinto no meu coração. Eu quero dizer a você, querido, que ele entenderia sim. Ele entende. E entende profundamente. Porque ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Mais do que eu e você nos conhecemos. Mais do que você conhece a si próprio. Mais do que eu conheço o meu coração. Quem mais resistiu, confrontou àqueles religiosos orgulhosos foi o Senhor Jesus Cristo. Quem mais confrontou aqueles que ele chamou de sepulcro caiado, que por fora eram belos, estava pintadinho, mas por dentro estavam podres. Quem mais confrontou foi o Senhor Jesus. A hipocrisia espiritual, líderes abusivos. Sim, o Senhor Jesus confrontou a todos. Uma religiosidade sem misericórdia, Jesus confrontou também tudo isso. Misericórdia quero e não holocausto. Essa aparência de santidade que muitas vezes a igreja, os crentes, os cristãos conseguem desenvolver, mas uma aparência de santidade que interiormente não tem arrependimento genuíno, não tem um convencimento real do pecado, não reconhece que os caminhos que estão fazendo estão errados. Jesus conhece também essas pessoas. E essa dor de uma religião sem graça que eu e você experimentamos, o Senhor Jesus sim conhece todas elas, porque ele desceu. Ele veio até nós. Ele conheceu a nossa miséria. E ainda assim, conhecendo toda essa realidade, ele não abandonou o seu povo. Ele não abandonou a igreja. Veja o versículo 8, mais uma vez. Paulo aqui cita o livro dos Salmos. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O contexto aqui é do Salmo 68. Paulo está tomando aquilo que as Escrituras já haviam revelado ali no Salmo 68 e aplicando a pessoa de Cristo. E no Salmo 68, o retrato ali é de como um rei guerreiro que marchava nas suas conquistas e no avanço do seu reino, quando ele voltava vitorioso após derrotar os seus inimigos. Na antiguidade, então, ele, retornando triunfante, era recebido na sua nação e conduzia ali todos os cativos. E entrava, então, reinando à frente, os cativos atrás, todos sendo conduzidos para servirem àquela nação. E então ele recebia os despojos daquela outra nação que havia conquistado. E o que ele fazia com esses despojos? Ele distribuía.
ele distribuía para o povo. E o Salmo diz exatamente desta forma: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Salmo 68, versículo 18. Mas Paulo altera um pouco a frase. Ele cita o mesmo versículo, alterando um pouco, dizendo que Cristo concedeu dons. Ele não apenas recebe os dons, as dádivas, mas ele concede, então, os dons. Por que Paulo faz essa alteração da frase? Porque ele está aplicando exatamente a Cristo Jesus, naquilo que ele, então, volta triunfante, subiu às alturas, leva cativo o cativeiro e depois de ter subido triunfante, assentado no seu trono de glória, ele então concede a dádiva ao seu povo, como os reis faziam, distribuindo então os despojos para a nação. Cristo, então, concede as suas dádivas que ele conquistou. Com a sua morte, ele concede ao seu povo. E então ele dá o seu Espírito ao seu povo. O próprio Espírito de Deus, Cristo venceu para derramar essa graça, o dom do seu Espírito sobre o seu povo. Mas que vitória foi essa? Que vitória foi a vitória de Cristo, que então ele recebe os seus despojos e concede o dom ao seu povo. Cristo venceu o pecado. Cristo levou cativo aquilo que nos cativava, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos tornava incapazes de realizar qualquer coisa que pudesse ser aceita diante de Deus. Cristo levou o pecado. Cristo levou cativo a própria morte. E por isso a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo Jesus não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Em Cristo, eu e você não precisamos mais ter medo da morte. Eu e você não precisamos mais ter medo da condenação do pecado. Cristo levou aquilo que nos aprisionava. Cristo levou a condenação. Cristo tirou de nós o medo da morte, porque sabemos que nele nós temos a vida eterna. Cristo levou cativo e aprisionou o inferno e aprisionou Satanás. Satanás não pode mais tocar naqueles que são filhos de Deus, naqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos garante que nós não podemos mais ser tocados por ele. Nós não precisamos mais viver no terror da morte, no terror espiritual, no terror da condenação. Nós somos livres em Cristo Jesus porque ele levou cativo o cativeiro. A cruz, na história, parecia uma derrota. Muitos acreditaram que a morte havia vencido, que Jesus havia sido derrotado. Mas era uma vitória que os olhos humanos ainda não conseguiam entender. Aquela aparente derrota era uma vitória escondida. O túmulo de Cristo parecia uma derrota. Parecia sim que tudo havia sido perdido, até que ele triunfou e ressuscitou ao terceiro dia. Ali nós tínhamos o início de uma nova criação. Em Cristo, Deus estava estabelecendo uma nova criação para a minha vida e para a sua vida, mas para toda a história, para toda a humanidade e para toda a terra. Em Cristo, tudo será restaurado. Martyn Lloyd-Jones afirma que a ascensão de Jesus, esse subiu, então, é a proclamação pública da vitória de Cristo universal. Cristo venceu, e essa é a proclamação. Todo o universo está agora submisso, sujeito ao seu senhorio. Ele morreu e agora reina acima de todos os céus. O Evangelho, irmãos, desta forma não é sobre pessoas que são boas pessoas
e que estão tentando melhorar. O Evangelho não é sobre eu e você tentarmos fazer um caminho de aperfeiçoamento pessoal. E dessa forma, a igreja também não é sobre pessoas boas tentando melhorar e tentando ajudar umas às outras a melhorarem. Igreja é exatamente o Cristo vindo salvar pecadores. Pessoas incapazes de salvar a si mesmas. Pessoas incapazes de fazer o bem a si mesmas, sendo alvos da graça, da misericórdia e do poder de Cristo Jesus, que usa a minha vida e a sua vida, não porque nós temos algo de fato bom para dar, mas porque Cristo concedeu as suas dádivas para que eu e você as utilizássemos para a glória dele e para a exaltação do seu nome. E isso muda completamente a nossa visão sobre igreja. Igreja não é como um museu. Você chega e está tudo ali organizadinho, bonitinho, por trás dos vidros, tudo perfeito. Igreja é um povo repleto de pecados. Igreja é um lugar de pessoas que têm muitos erros. Mas sim, igreja é um lugar de pessoas que foram alcançadas pela graça. E que só podemos permanecer porque a graça é que permanece sobre nós. Ainda assim, gente fraca, muita gente fraca. Alguns ainda muito imaturos, alguns ainda em plena reconstrução. Talvez você se encontre exatamente assim na face da sua vida, mas com as paredes sendo destruídas e a poeira tomando conta. Mas acredite, isso é parte da obra. A planta não foi alterada. A obra que o Senhor começou em nossa vida, Ele há de concluir, Paulo diz. A esperança da igreja nunca esteve em homens. A esperança da igreja nunca esteve em pessoas que são impecáveis. Líderes que talvez tenham assim, uma proeminência. A esperança da igreja sempre esteve, sempre estará em Cristo Jesus. Porque Ele é aquele que está construindo a sua igreja. Veja o versículo 7, querido. Cristo distribuiu dons a esse seu povo. Dizia, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um de nós. Você olha para o apóstolo Paulo, o homem que foi, o servo que foi, ele está dizendo que o dom de Cristo, que você e eu recebemos, não foi diferente do poder e da grandeza dos dons que ele recebeu, mas que Cristo concede a cada um segundo a proporção do seu próprio dom. Todos nós recebemos o dom de um só Cristo. E aquilo que Ele deu para nós não é diferente, não é menor do que aquilo que Ele deu para o próprio apóstolo Paulo. E por isso ele diz, Ele deu a cada um de nós. Paulo mostra exatamente esse resultado da vitória de Cristo. Veja, cada um, quando Paulo diz, para que a gente entenda melhor, seria, ele não deu só aos líderes. Ele não concedeu dons aos líderes da igreja apenas. Ele deu a cada um de nós. Não foi só para os pastores. Todos que foram salvos em Cristo Jesus, todos que estão sendo salvos em Cristo Jesus, recebem os dons de Cristo Jesus para servir a Cristo Jesus. Cristo distribuiu seus dons em diferentes medidas para que o corpo dele tivesse um mútuo relacionamento, uma dependência mútua uns dos outros,
Por isso ele concede a cada um os seus dons, segundo a medida que ele quer dar, para que cada um de nós dependamos uns dos outros, mas não da pessoa em si, mas dependamos dos dons que Cristo deu àquele outro irmão. Você depende dos dons pastorais, depende, mas você depende de outros dons que o Senhor também distribuiu na igreja. E por isso o texto diz que ele concedeu uns para apóstolos, versículo 11, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Mas há um problema, querido, é que no contexto de século que nós vivemos, nós temos vivido um cristianismo que é um cristianismo consumidor, influenciado exatamente por essa visão de mercado. Nós queremos chegar nos lugares e sermos bem atendidos. E aí Deus foi gracioso comigo, porque normalmente quando eu chego nos lugares, e quem já saiu comigo sabe, tem ali um negócio, rapaz, impressionante. O atendimento demora, o meu pedido é esquecido. Olhe, vem de todo jeito. Água com gás, vem sem gás. Abre a garrafa, cadê o barulho? Não tem barulho. Aí você chama, olha, tá sem gás. E sabe qual é a resposta? Eu disse, eu não posso fazer nada, né? Foi essa a resposta que a gente ouviu. E aí fica aquela risadagem e tal. Então, chama o gerente aí, por favor, porque eu vou pagar por uma água com gás que não tem gás. E aí depois veio uma aguinha com gás. Quem estava lembra bem dessa ocasião. Mas a questão é quando nós começamos a olhar a igreja como um serviço religioso. Igreja é aquele lugar que a gente chega, senta, e aí a gente recebe ou compra os produtos espirituais, porque afinal de contas a gente deu oferta, a gente deu dízimo. O pior é que na relação de mercado, você só recebe o produto se pagar. Mas e aqueles que vão seguindo para uma linha tão deturpada que consomem os produtos espirituais, que se relacionam com a igreja como se ela fosse apenas um mercado, um restaurante. E aí eu vou àquela que naquela semana eu estou com vontade de consumir. Eu vou comer um sushi, eu como uma feijoada, eu vou escolhendo os finais de semana, e há aqueles que fazem exatamente isso com a igreja. É como se ela fosse apenas um mercado espiritual. Mas mais do que isso, eu consumo e saio sem pagar. Aí tem figurinha do WhatsApp com isso também. Veja, e não confunda as minhas palavras. Dízimos e ofertas não são pagamentos, são devoluções. E a Bíblia diz que o cristão que não faz está roubando a Deus. Não é pagamento. Mas ainda assim, nessa lógica de mercado, se você quer seguir a lógica de mercado, pelo menos siga a lógica, não seja incoerente. Consome, mas na hora de pagar, não paga. Ninguém faz isso em restaurante. Ninguém faz isso em mercado. Ou até aqueles que fazem, e a lei está aí para cumprir o seu papel. Mas muitos olham para a igreja de forma tão deturpada que corrompem os valores e a percepção sobre dízimos e ofertas, corrompem a visão sobre o que é a relação do corpo de Cristo para uma relação apenas de consumidor. E todo o lugar da nossa experiência religiosa ou espiritual termina sendo exatamente ocupado por essa lógica de mercado. E isso gera em você, muitas vezes, a vontade de reivindicar contra Deus muitas coisas, porque você tem feito a sua parte e Deus não tem feito a parte dele, segundo esse olhar. Mas Paulo descreve aqui algo completamente diferente, querido. Veja, igreja aqui é um organismo vivo.
E nós temos estudado a carta aos Efésios. Cada membro participa. Cada membro tem o seu lugar. Cada membro serve. Cada membro edifica. Cada membro é como um instrumento dependente do Espírito Santo, para que ele, movendo o instrumento, o corpo receba então os benefícios dos dons que o próprio Espírito dá à sua igreja. Se o crescimento da igreja depende desse movimento do Espírito, fundamentalmente do Espírito de Deus, nenhum líder, por melhor que seja, ele pode reivindicar ou buscar glória para si. Sabe, nenhum líder pode ser líder da igreja querendo que as luzes fiquem acesas sobre ele. Nenhum líder pode ser líder e reivindicar que as atenções, que os louvores, que a igreja seja dependente dele. Porque a igreja é dependente somente da ação do Espírito de Deus. Mas se ela é dependente da ação do Espírito de Deus, ela também não depende de métodos. Ela não depende de estratégias de crescimento. A igreja não pode se submeter a uma esperança nas estratégias e nos avanços que as estratégias têm para fazer com que algum grupo de pessoas possam crescer e se desenvolver. Nenhuma instituição pode reivindicar glória e atenção para si mesma. E o que vemos muitas vezes em nossas redes sociais, porque ultrapassamos a época da TV, da igreja televisiva, e agora a igreja está nas redes sociais, está na internet. Mas o que vemos muitas vezes é, ao invés de utilizar esse meio para a proclamação da glória de Cristo, para exaltar a igreja de Cristo como essa que depende do Espírito de Deus, muitas vezes igrejas que estão chamando a atenção para ela, buscando a proclamar o seu próprio nome e não o evangelho da glória que pertence somente a Deus. Perceber a igreja como alguém que depende do Espírito de Deus, utilizando os dons que ele concedeu a cada um, livra a mim e a você dos erros que eu e você muitas vezes cometemos nas nossas escolhas, porque isso protege a igreja da idolatria. Uma idolatria de poder, idolatria das técnicas humanas, mas também nos protege de nos frustrarmos por causa das falsas expectativas que nós colocamos muitas vezes nas técnicas, nas pessoas, nos homens, nas lideranças, na capacidade das pessoas, porque a igreja depende somente desse Espírito que concede dons para fazer com que o seu próprio corpo possa crescer. E é por isso que Cristo faz essa concessão de ministros para a sua igreja. Versículo 11, o apóstolo Paulo então diz, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Os ministros são presentes, dons, dádivas de Cristo para a igreja. Veja só. Pastores, mestres, não são invenções dos homens. E por isso também não podem proclamar-se a si mesmo como tais. Porque Cristo é que concede isso à sua igreja. Pastores, mestres, não são celebridades espirituais. E eu e você precisamos lembrar disso e fugir disso. Eles não são donos da igreja. Pastores e mestres são servos da igreja. Cristo é que concede. E aqueles que se autoproclamam aquilo que muitas vezes a igreja não elegeu, a igreja não vocacionou, não reconheceu,
Esses que se autoproclamam são lobos, porque não foram concedidos por Cristo à igreja. Mas é importante frisar que o apóstolo Paulo fala sobre apóstolos e profetas aqui. E esses apóstolos e profetas foram testemunhas únicas da revelação de Deus. Não há outros assim. Eles passaram, eles morreram. Mas nós temos sido enganados, irmãos, em nossa geração, por muitos que se dizem apóstolos. Esses homens que Paulo se refere foram aqueles que formaram o fundamento da igreja, porque receberam a revelação de Cristo Jesus. Esse fundamento não é repetido. Ele foi estabelecido. A planta não pode ser mudada. Mas Paulo também fala sobre pastores e mestres. Esses permanecem como ministros ordenados da igreja. Estes permanecem servindo a igreja. E o seu papel é conduzir a igreja nos fundamentos dos apóstolos e profetas. A palavra de Deus. Aquilo que já nos foi entregue, que já nos foi revelado. O papel de pastores e mestres não é produzir espetáculo religioso. E o que muitas vezes essa igreja que nós temos como expectativa, e uma expectativa que é muito mais de mercado, está tentando buscar é satisfazer a necessidade do cliente, ou o desejo do cliente. E muitas vezes os clientes estão chegando à igreja querendo consumo, querendo consumir o produto religioso. E aí a igreja entra num diálogo responsivo com esse cliente religioso. E os líderes têm se submetido a produzir mais espetáculos religiosos para satisfazer o anseio do cliente religioso do que fazer aquilo para o qual a palavra de Deus nos chamou. Ensinar a palavra, caminhar com Deus, servir a Deus. Ensinar a palavra, caminhar com Deus, servir a Deus. Quando a igreja substitui, então, essas verdades, a gente começa a fazer o seguinte: a gente vai substituindo doutrina por entretenimento. E aí o culto tem que ter espetáculo. E aí eu não vou listar aqui, você conhece bem já essas coisas por aí. A gente vai substituindo verdade por performance. Então, a gente começa a querer que a verdade que vai ser expressada tenha que ser expressada como a gente vê pela internet, como a gente vê em congressos por aí. E aí a coisa tem que ser com todo um movimento, com todo um trejeito, tem que ter um tipo de voz. Porque a gente não quer mais a verdade, a gente vai substituindo. A gente quer mais a performance. E o evangelho vai sendo substituído por autoajuda. E aí você sabe bem que em muitos desses lugares por aí, a Bíblia não é mais nem aberta. O evangelho não é mais para confrontar o coração, os desejos errados. O evangelho vai se transformando em uma autoajuda, ajudando você a se compreender um pouco mais, a compreender as loucuras que você tem e colocar a justificativa na sua história, na sua experiência de vida. E aí você vai aceitando aquilo, entendendo, eu sou assim por causa disso. Então vai amenizando a sua culpa, quando o evangelho não veio amenizar a culpa de ninguém. Veio levar a culpa pelo arrependimento dos seus pecados, das suas decisões. E então, em Cristo, podermos começar a ter uma nova perspectiva de vida. Não como uma autoajuda, mas para amar e por amar somente a Cristo Jesus. Negar a si mesmo e seguir a Ele. Se a igreja faz essa substituição, ela começa a iniciar o seu caminho, que ela deixa de ser igreja. A igreja que caminha dessa forma
ela em algum momento, na encruzilhada da vida, ela já vai se perder, começar a nem se reconhecer mais como igreja. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. E aqui é o coração desse texto. O ministério existe para preparar os crentes. A liderança da igreja existe para preparar, aperfeiçoar os crentes. Porque quem faz esse corpo se desenvolver não é a liderança. O corpo que se desenvolve, desenvolve-se porque seus membros se desenvolvem. E por isso, o ministério que o Senhor deu a homens no seu corpo foi para fazer com que, servindo a esse corpo, os santos possam ser aperfeiçoados. Pastores não foram chamados para monopolizar o serviço. Sabe aquelas frases que a gente ouve assim, em tom de brincadeira, em algumas festas de aniversário, em alguns almoços de domingo, né? Pastor, ore, porque onde tem pastor... Mas só uma pessoa sabe desse ditado? Não acredito. Onde tem pastor, crente não ora. Gente, isso é uma facada no coração. É algo assim para... Oração é coisa de pastor, é isso? Pastor é que tem que orar. Porque a nossa comunhão com Deus é por osmose, né? Às vezes é assim que a gente acha que as coisas acontecem. O ministério pastoral é para aperfeiçoar os santos. Os santos é que fazem com que a igreja cresça. Com os ministérios que Deus deu a cada um, com os dons que Deus deu a cada um. Nós somos chamados para equipar o povo de Deus. Equipar, sabe? Equipar os líderes de pequenos grupos, para que eles desenvolvam os seus dons. Departamento infantil, seja com adolescente, jovem, aonde você está inserido, você fazer com que as coisas aconteçam pelos dons que Deus entregou a você. Afinal de contas, essa é uma doutrina caríssima para nós reformados. O sacerdócio universal dos crentes. Não é mais um bispo que insere você na comunhão. Só Cristo e o Espírito de Cristo. E ele dá então à sua igreja servos, para que então todos possam servir, todos possam ministrar a vida uns dos outros, todos participem dessa edificação do corpo de Cristo. Igreja saudável não produz espectadores. Igreja saudável não produz clientes. Produz servos, pessoas que servem. Produz discípulos, discípulos ativos na dependência do Espírito de Deus. Não confiados nas suas capacidades, mas dependentes totalmente do Espírito de Deus. E o alvo para isso, o apóstolo Paulo então encerra, e aqui eu caminho também para o final. O alvo para isso é exatamente a maturidade. A maturidade dos crentes em Cristo Jesus. Versículo 13, então, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Cristo não quer frequência na igreja. Frequência nessa comunidade que muitas vezes nós vamos ali e assinamos um cartãozinho para depois de 10 consumos receber um desconto. Cristo não quer isso. Ele olha para a sua igreja de acordo com a planta que já está pronta. E ele serve e constrói a sua igreja para essa maturidade. Maturidade que talvez eu e você precisamos compreender. Não vai ser aqui na terra
em que nós ainda temos pecado entre nós, ou em nós, que nós vamos chegar à planta completa, mas nós vamos caminhando e tornando essa realidade cada vez mais próxima daquela que Ele já apresentou para nós em Sua palavra. Unidade, conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade de Cristo, é o que Paulo diz, a plenitude de Cristo. A igreja existe para que eu e você estejamos crescendo nesta maturidade. E esse verdadeiro conhecimento de Cristo não é como um conhecimento puramente intelectual. A Jonathan Edwards dizia que você pode conhecer o mel de forma intelectual. Definições do mel: substância, doce, amarronzada, meio dourada, mas que necessariamente você não tenha provado o mel. Esse conhecimento de Deus é provar o mel, não é apenas saber definir quem é Ele. E essa experiência com Deus não é uma experiência apenas que você ouve pessoas dizerem sobre ela, mas é você realmente experimentar e crescermos na unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade de Cristo é uma comunhão que se dá mediante o Espírito de Deus, e essa comunhão é mística. Ela realmente acontece em nossa alma quando a nossa fé é colocada em Cristo Jesus. Crente, muitas vezes, descreve o mel, mas não prova. O incrédulo nem descreve mais o mel, não prova por resistência àqueles que descreveram o mel para ele, mas também não sabiam como era o mel de verdade. O fato é que os dois terminam ficando sem provar. Crente que não conhece a Cristo de forma real, verdadeira, muitas vezes fala desse Cristo de forma apenas conceitual. E muitos que ouvem desse Cristo rejeitam o Cristo por causa do mensageiro. Eles rejeitam a mensagem e o mensageiro junto. E nenhum dos dois prova o mel. Cristo não quer, querido, que você compreenda apenas a informação correta, mas essa informação que vem por meio do Espírito, que transforma a nossa vida de forma profunda. E observe o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos. Cristãos imaturos, levados por todo o vento de doutrina. A imaturidade cristã faz a gente ser levado por modismos, faz a gente ser levado por falsos ensinos. E veja, modismo não é um falso ensino necessariamente, mas é só modismo. E como modismo, ele passa. A igreja, ela permanece, querido. Tudo passa aí fora. As coisas mudam o tempo inteiro, mas a igreja do Senhor permanece. Mas igrejas imaturas vão se conduzindo por emoções superficiais, as coisas que mexem com as nossas sensações, uma espiritualidade sem verdade. E eu e você precisamos cuidar ou tomar cuidado com esses perigos. Uma fé sem profundidade é como um barco jogado pelas ondas. Uma fé que não aprofunda a relação com Cristo é como esse barco jogado pelas ondas do mar. Para você que foi ferido pela igreja, me permita pensar um pouco com você. Não abandone Cristo por causa das falhas humanas. A igreja ainda está em construção. Acredite nisso. Eu sei que ainda tem poeira nesse negócio.
Eu sei que ainda tem muito andame, muita parede destruída. A verdade é que Cristo é aquele que continua trabalhando. Nós não colocamos a nossa esperança no que os olhos veem, mas no fato de que Cristo é aquele que ainda está trabalhando em sua igreja. Olhe para o Rei. Olhe para aquele que constrói a sua igreja. Mas você, crente, você não foi salvo para assistir. Você não foi salvo para consumir produtos religiosos. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para estar edificando esse corpo através do movimento do Espírito que usa os dons de Cristo para edificar o seu corpo. Cristo concedeu dons ao seu povo e pessoas serão alcançadas. Serão alcançadas, sim, pelo serviço dos crentes, pela oração dos crentes, apenas por sua fidelidade, muitas vezes, ou um cuidado que você revela, ou o testemunho que você dá de Cristo Jesus. Mas eu sei que aqui existem líderes. Eu sei que o Senhor chamou aqui pessoas também para liderar, para servir e para estarem à frente. Nunca esqueça disso. A igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence aos líderes que Cristo colocou nela para servi-la. O púlpito da igreja não pertence a pastores, pertence a Cristo. Não esqueça disso, querido. Mas mais do que tudo isso, o povo, a igreja, pertence a Cristo. Nós não somos donos de pessoas. Nós não somos donos de alma. Cristo é. Cristo é o dono de cada um de nós. Toda liderança saudável tem que apontar para além de si mesma. Os olhos, a alegria, a felicidade das pessoas não podem parar na pessoa da liderança. Nós somos como placas em uma estrada que apontam e só seremos úteis se estivermos apontando para o lugar certo. Se a gente virar e apontar o caminho errado, nós perdemos toda a nossa utilidade. Hoje muitos sermões, irmãos, terminam até com a defesa da igreja. E talvez você tenha colocado seu pensamento mais nessa ideia. Eu não estou aqui defendendo a igreja, porque Paulo não está defendendo a igreja. O texto não nos conduz a pensar que aqui é uma defesa da igreja de Cristo. O centro não é assim, apesar de tudo, fique na igreja. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo a você é, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque Ele é quem está construindo a sua igreja. E aonde você não encontra Cristo, caia fora. Uma construção pode parecer, sim, muito confusa, como nós iniciamos aqui. Muito confusa durante a obra. Talvez o seu coração esteja hoje pensando, isso aí nunca vai ficar pronto. Isso aí nunca vai dar certo. Você que nos visita, ou até você que faz parte dessa igreja. Talvez os movimentos de mudança gerem muitas vezes esse sentimento no seu coração. Cristo não olha para a sua igreja apenas pelo que ela é hoje. Porque Ele é o idealizador, Ele também é o construtor. E o que a palavra diz é que Ele vê
E Ele sabe quando ela estará concluída, porque Ele mesmo é que fará tudo isso. Olhe para Cristo, porque Ele é que está construindo a sua igreja. Feche os seus olhos. Quero orar mais uma vez com você. Senhor, é possível, Pai, que muitos aqui hoje tenham sido feridos. Muitos tenham visto hipocrisia. Muitos tenham testemunhado verdadeiros absurdos. E por isso se decepcionado com pessoas que se diziam cristãs. E por causa disso tenham concluído que Cristo é que não vale a pena. Oh, Pai. Quando olhamos para a Tua palavra, nós vimos que o apóstolo Pedro não confessou o Teu nome. E o problema não era Cristo. O problema estava em Pedro. Temos a Tua palavra falar da traição de Judas. E o problema não era Cristo. O problema era Judas. E Deus, muitas vezes nós estamos tentando justificar a nossa rebelião nas más experiências que tivemos. Espírito de Deus, convence-nos que o problema não está em Cristo. Ele é a solução. Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está construindo a sua igreja em meio a tantas sujeiras que vemos. A nossa esperança continua em Cristo, Pai. Na salvação que há nele. A nossa esperança continua, Senhor, no fato de que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, é quem usa os irmãos, aqueles que estão em Cristo, para também abençoar, tratar e aperfeiçoar as nossas vidas. Pai amado, sabemos que quando a igreja falha, o problema é a igreja, não Cristo. Sabemos que o Teu Filho continua sendo tudo aquilo que Ele afirmou ser. Perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente poderoso para nos salvar. Salva-nos, Deus. Salva-nos dos nossos erros, das nossas misérias, das nossas dores, das nossas feridas. Espírito Santo de Deus, conduz a Tua igreja à perfeita varonilidade em Cristo, para a glória e honra do Teu santo nome somente. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.